fofa. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quem está feliz hoje aqui? Amém. Encontra uma pessoa bonita aí do seu lado e dê um sorriso para ela, vai lá. Isso. Se não tiver ninguém bonito aí suficiente, olhe para mim ou para a Vanilda que está ali, ó. Pede para o Mel que deixa, né? Uma alegria para mim poder estar aqui. Foi debaixo de muita luta que nós chegamos aqui. Um convite feito pelo meu amigo particular, o pastor Ismael, esse homem de Deus, esse empresário, esse... Aleluia. Agora eu vou falar com os dois. Esse investidor, homem que conduz os profetas dessa terra. Obrigado, pastor, pela oportunidade, tá? Ao pastor Aldo, que deu esse testemunho aqui, agora tem que dobrar o cachê, né? Já que Jesus está usando desse jeito. E quando eu chego em casa e conto um testemunho desse, a minha filha mais velha, a Karen, fala assim: papai, o senhor está feliz por quê? Se Jesus usou um jumento na Bíblia, não vai usar o senhor? Você ri porque não é você. O tecladista parou por quê? Me ajuda aí, meu amigão, isso. Só consigo operar se tiver uma anestesia. Feito. E estamos aqui hoje para deixar para o seu coração uma palavra. Essa palavra vai arrancar você da terra hoje. Você vai subir para o céu por um caminho diferente. E a glória de Deus vai se manifestar na sua vida. Quem pode dizer amém por isso? Então, de pé mais uma vez. Os que trouxeram a Bíblia, abram-na comigo no livro do profeta messiânico, no capítulo de número 53. O pica-pau, amiguinho, Tiago, você trocou a pilha só, né? Esse microfone é melhor do que esse. Tem como tirar desse e botar nesse? Cadê ele? Eu não estou vendo o cabelinho dele. Isso, vem balançando o cabelinho. Vai. Isso. É o que dá fazer amizade comigo, é isso aí. Glória a Deus. Quem crê em milagre aqui, de verdade mesmo? Eu vou contar um milagre agora que você vai gostar. Deixa ele só trocar aqui para mim, né? Isso. Estou torcendo. Glória a Deus, isso. Uma salva de palmas pela vida do rapaz aqui. Isso, para você. Você é solteiro ou casado? Como é que é? Solteiro. Com essa carinha, só um milagre, né? Mas eu oro hoje para Jesus fazer um milagre. Obrigado, Deus te abençoe. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 53. Uma alegria rever aqui alguns amigos, alguns cantores, como a cantora Vanilda Bordieri, que a gente sempre divide púlpitos aí pelo Brasil, pelo mundo todo. Aos outros cantores, eu cheguei aqui meio atrasado, não deu tempo de olhar no rosto de muita gente. Tem muita gente que conheço, tem muita gente que eu não conheço. Alegria. Deus abençoe a todos vocês, viu? Isaías 53. Quem encontrou, diga amém. Quem deu crédito em nossa pregação? E a quem foi manifestado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. Olhávamos nós para ele, mas nenhuma beleza havia para que nós dele nos agradássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados.
Quem foi salvo por esse Cristo, dê um grito de glória a Deus. Feche a Bíblia, coloque no banco, coloque na cadeira. Pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado aí. Isso. Aperte a mão dela ou dele com carinho até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação. Feche os olhos, vamos orar. Eterno, nós te exaltamos, nós te glorificamos. Entendemos que daqui a alguns minutos este ambiente ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai enviar sobre nós. Entendemos que esse culto é um culto de ação de graças por tudo que o Senhor tem feito na vida dos seus servos, realizando sonhos antes inatingíveis, agora realidade, e todos temos que aplaudir o sucesso daqueles a quem o Senhor abençoa. Antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque esta igreja, e num raio de 5 quilômetros onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para desaparecerem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que virá sobre nós. O segundo pedido é o de sempre, Pai. Abre a porta do céu sobre este lugar. Manda anjos virem para cá, virem voando, trazendo brasas de fogo nas mãos. Que eles comecem a esparramar brasas entre nós. E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, renova a vida dele nesta hora, meu Senhor. Fala conosco, fica conosco, em nome de Jesus. E a igreja que é soberana diz amém? Então tome o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é muito bom, porque Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Só um pouquinho mais de som para mim aqui, eu vou agradecer muito. Antes que eu comece a pregar, eu disse que tinha um milagre para contar. Eu estava impossibilitado de vir para cá, porque eu fiquei quase uma semana fora de casa. E quando cheguei em casa, nós não conseguimos passagem para cá mais. Só tinha voo às 10 horas da noite. Ismael, seu santo é forte. Esse nome que orou. A oração dele foi mais forte que reza brava. E ele me ligou e o coração dele tocou meu coração. E eu falei com o meu secretário: palavra dada é palavra que tem que ser cumprida. Pastor, mas não tem voo. Eu disse: frete um avião. Eu fretei um avião para vir. Glória a Deus, né, irmão? Glória a Deus, você vai ver agora o valor do avião. Quando eu cheguei lá no aeroporto, o avião atrasou um pouquinho, que ele estava vindo de São José do Rio Preto. E eu fiquei em R$7.000 a passagem para vir para cá. Eu falei assim: seja o que Deus quiser. Palavra dada é palavra assumida. Aí quando eu estou lá esperando, o Senhor Jesus me fez lembrar de uma pessoa que é dona de uma empresa de avião que estava lá, que não tinha mais passagem para cá. Quando eu liguei, ele mandou um e-mail para a companhia dele, tirou um passageiro para me colocar dentro do avião dele. A passagem saiu por R$300 e eu estou aqui só para dar glória a Deus com vocês. Deus move, Deus mexe em tudo quando é preciso. Você crê? Eu aprendi uma frase, essa frase tem regido a minha vida nos últimos meses. Levante o dedo de profeta para cima, aponte no nariz do seu irmão, eu vou te ensinar a frase. Diga para ele assim: olha, quem crê, dá um jeito. Quem não crê, sempre dará uma desculpa. Abaixa o dedo, murcha a barriga, estufa o peito para fora e diga para o seu irmão: vai dar um jeito ou uma desculpa? Só quem vai dar um jeito, dá um grito para acordar a vizinhança inteira. Vamos lá, vamos à Bíblia. Tem hora para terminar? Não tem? Tem polícia, tem tudo aí? Vanilda vai pagar a janta? Glória a Deus. Pagar, eu não como a comida dela, porque uma vez eu tentei, irmão. Pense no arroz vaticano. Papa. Deus sabe todas as coisas. Pois bem, o livro que nós lemos é conhecido de todos. O profeta messiânico, o profeta Isaías. Dentre os profetas bíblicos, ele é o mais reverenciado entre os judeus, perdendo apenas em classificação profética para Moisés, porque para o judeu é Jeová no céu e Moisés na terra. Mas Isaías teve um quê de revelação acima da média. O volume das suas profecias são enormes. E ele teve 2 momentos muito importantes na sua vida. Mesmo sendo escolhido como profeta novinho, ele teve um momento em que era profeta durante a vigência do reinado do seu tio, o rei Uzias, e um posterior movimento profético depois da morte do seu tio Uzias. Quando Uzias era vivo, Isaías profetizava, tinha unção divina e um sangue azul nas veias. Então era muito fácil profetizar. Tinha a chamada de Deus
E o tio, que era pertencente à aristocracia judaica, ninguém tinha coragem de se meter com ele. Então ele profetizava à torta e à direita, falando com as pessoas o que queria e o que não queria, e ninguém podia falar nada. Ele apontava o dedo e dizia: ai de ti que bebe, ai de ti que se prostitui, ai de ti que se dobra diante de nações. Pegue o capítulo 1 e até o capítulo 6, você vai ver o que eu estou dizendo. Ele andava com o dedo em riste. Diferente de todos os profetas contemporâneos dele, ninguém o perseguia. Eu imagino Jeremias, que profetizava do outro lado, contemporâneo de Isaías, dizendo: Senhor, por que o meu ministério não é igual ao de Isaías? Ele profetiza e ninguém fala nada dele. Eu profetizo e tomo pancada, as pessoas me batem e me jogam na prisão. O problema, ou a diferença, é que Isaías profetizava com o aval do tio dele. E o tio dele era uma espécie de bambambam na terra. O cidadão era tão justo e tão piedoso que a fama dele correu a terra inteira. E esse homem puro e piedoso cometeu o pior de todos os pecados. Pastor, ele adulterou, pior do que adultério. Pastor, ele era um pederasta, pior do que a pederastia. O que pode ser pior do que o adultério, pior do que a pederastia, pastor? É o homem achar que é santo demais. E o tio dele, que se achava tão puro e santo, queria dar uma oferta a Deus, e o sacerdote estava na hora do almoço. E chegou lá no templo: o sacerdote não pode atender o senhor agora, que eles estão fazendo outra coisa. Ele disse: não podem? Pois eu tenho crédito diante de Deus, eu tenho moral diante de Deus, eu sou rei, eu sou isso, sou aquilo. Ele entrou dentro do santuário. Ele conseguiu atravessar o átrio e atravessou o lugar santo. Ainda bem que ele parou ali. Porque se ele se mete entrando no santo dos santos, a gente não contava o resto da história dele aqui. Ele teria sido fulminado pela presença de Deus. Ele até ofereceu o sacrifício, mas um sacrifício que Deus não recebeu. Meia hora depois ele sai de dentro do santuário alegre, dizendo assim: ofereci no lugar dos sacerdotes, não fizeram falta os sacerdotes. Ele começa a sentir a testa dele coçar. Quando ele põe a mão na testa, uma lepra, que deu no meio da testa. Diga para o seu irmão: no meio da testa. Pergunte a mim: por quê, pastor? No mesmo lugar onde o óleo da unção desceu, quando ele foi ungido rei de Israel. Deus dizendo: eu te ungi, agora eu te desunjo, miserável. Porque o homem tem que ficar na posição em que Deus chamou ele. Ninguém deseja aquilo que não é seu. Não cobice, não inveje ninguém. Se você puder sorrir com a alegria do seu irmão, sorria com a alegria dele. Se não puder, morda a língua. Não fale daquilo que é do seu irmão. Porque a história que Deus escreveu para mim é minha, você não vai viver ela nunca. Em compensação, a história que é sua, eu posso fazer o que for, eu nunca vou viver ela, porque ela é sua. Ninguém vai conquistar aquilo que é do outro tentando apagar a estrela dele. Você não precisa apagar o brilho de ninguém para você brilhar. Pelo contrário, aquilo que você deseja para mim, Deus te dará em dobro. Então deseje coisa boa para mim, o Senhor Deus desejará para você. Quem crê nisso? Cuidado com a inveja é maligna. Conta uma grande tradição árabe que um homem que era extremamente ganancioso encontrou junto com um outro que não era tão ganancioso a lâmpada do gênio. E quando os dois encontraram, os dois esfregaram a lâmpada. E saiu o gênio. O gênio olhou para os dois e falou assim: olha, como vocês dois esfregaram junto, eu não posso realizar 3 desejos, só posso realizar um. E como são 2, eu faço o seguinte: o que um pedir, eu dou em dobro para o outro. O ganancioso falou assim: se eu pedir uma fazenda, o outro vai ter 2. Se eu pedir um petróleo, ele vai ter 2. Se eu pedir tudo que eu pedir, o outro vai ter mais do que eu. Aí, como o ganancioso era mais forte, ele pegou o outro que era mais forte, começou a estrangular ele. Pede, miserável. Pede um pote de ouro que eu ganho 2. Pede tudo que você pedia, pede em dobro. Pede agora. E o cidadão morrendo, desfalecendo, falou: tá bom, eu peço. Ele soltou e falou: você vai pedir o quê? Eu quero ficar cego de um olho. O outro ficou cego dos 2. Mão direita para cima, agarra o ombro do seu irmão com carinho e respeito. Chacoalha ele até ele ficar irritado. Irrita ele. Dá um chacoalhão nele. Diga: você está ouvindo? Admire, mas não copie-se. Diga: ore pelas pessoas, e o Senhor Deus te dará um tempo de muita alegria e muita prosperidade. A sua história não terminou. Aliás, ela nem começou ainda. Eu estava vindo para cá, cansado, deitei no banco do carro, estava dormindo e falando com Deus o que pregar. O Senhor disse para mim: fique tranquilo, eu vou colocar na sua frente hoje uma geração de vencedores. Homens e mulheres que já são ungidos e nem sabem que são ungidos. Seus dias sentados nesse banco, ou em pé, encostado na parede, ou aí fora, só escutando barulho, estão contados. Vai haver um reboliço na sua história.
O meu Deus vai virar essa filha e não vai demorar muito tempo. Daqui a pouco você vai estar aqui em cima, sentado aqui, cantando, pregando. Mas isso é só para quem crê, porque quem crê, dá um jeito. E quem não crê, sempre vai dar uma desculpa. Então não dê desculpas. A vida de Isaías mudou depois que o tio dele morreu, porque agora ele não tinha mais ninguém por ele. Por isso mesmo que a Bíblia diz que no dia em que o tio dele morreu, caíram as escamas dos olhos dele. Ele disse: como é que eu vou profetizar agora? Porque eu só sabia apontar o dedo para os outros. Ai de ti, ai de ti, ai de ti. Quando ele olhou no espelho da vida, ele pegou o dedo dele e virou para si mesmo e disse: e agora, ai de mim, que vou perecendo. Quando ele disse isso, Deus falou do céu: profeta só é profeta quando tem coragem de profetizar para a sua própria vida, ainda que seja uma coisa ruim. Porque profeta tem compromisso com a verdade. Doa a quem doer, custe o que custar, enfim. Desse dia em diante, do capítulo 6 em diante, mudou Isaías. Sumiu dele a truculência, sumiu dele a arrogância, sumiu dele a pretensão de ser o grande, o maior. Ele se transforma num profeta tão humilde, que as palavras dele mudam. Ele que só descia o cajado das pessoas, pastor Ismael, que só batia, que só perseguia, que só falava dos erros das pessoas, mudou completamente o discurso dele. E ele começa uma segunda etapa da sua vida, Marcelo, dizendo assim: eis que o menino nasceu, e um filho se nos deu. As pessoas que ouviam de longe falaram assim: o que aconteceu com ele? O cidadão era grosso, era pretensioso, era truculento, agora está aí profetizando, bem suave, virou um poeta de repente. As pessoas pensam que a palavra profética existe apenas para fazer machucar as pessoas. E não é isso que existe. Na verdade, quem tem a unção e a presença de Deus no coração, ele pensa duas vezes antes de bater em alguém. Porque o ser humano para quem ele vai profetizar é um ser humano como ele. E ninguém nessa terra é dono da verdade. Só aquele que está sentado no alto, belo, santo e sublime trono é dono de toda a verdade. Quem concorda comigo por aí? Como a vida dele muda. Isaías começa a ter visões que ele nunca teve antes. Uma luneta telescópica, invisível, espiritual é colocada nos olhos dele. E ele que só olhava o erro dos homens, começa a enxergar 700 anos depois. 700 anos posteriormente aconteceriam coisas que só ele viu. E ele vê o advento de uma virgem dando à luz a um filho. E Deus deu a ele o nome do filho. E a virgem que estava dando à luz, ele enxerga todo o protótipo da redenção da humanidade. E ele grita para todo mundo: eis que uma virgem conceberá, dará à luz a um filho, a um menino, e colocará um nome nele que significa, respira fundo, diga para o seu irmão, é muito mais que isso. Emanuel não é apenas Deus conosco. A semântica da língua portuguesa, na tradução, pecaram aqui. A língua portuguesa tem 2.600.000 verbetes, ao passo que a língua inglesa tem 600.000. Para cada palavra da língua inglesa, na tradução para a nossa língua, existem 4, 5, algumas até 6 palavras que representam ela. Então na tradução se perde muito. Emanuel não é Deus conosco, é muito mais que isso. Emanuel é Deus em nós. A palavra Emanuel no hebraico não está escrito Emanuel como está na Bíblia. São 3 palavras separadas por 2 hífens. É in tracinho men tracinho el. Immanuel. In é uma palavra usada em vários idiomas pelo planeta todo que apresenta algo por dentro. In, dentro. A palavra men aponta para a palavra homem. Homem vem de humus. E humus é terra, barro. Dentro do barro. E el é aquele que está sentado lá em cima, que a gente chama ele sempre de El Shaddai, o nome do meu Deus. Então a tradução ao pé da letra é dentro, homem, Deus. Inverta tudo e você vai ver Deus dentro do homem. Isaías teve a visão de Deus saindo do céu em forma de seu espírito com o nome de Cristo, e entrando dentro do ventre de Maria, pegando a carne que havia dentro dela, que recebeu o nome de Jesus, e mesclando Cristo com Jesus. Daí o nome do meu Senhor, nome de homem com nome de Deus, Jesus chamado Cristo. Cristo é ungido, e a Ele seja dado toda a honra e toda a glória na noite de hoje. Isaías viu aquilo que ninguém viu, por isso sentiu aquilo que ninguém sentiu.
Quando ele começa a apresentar para nós as revelações acerca desse Cristo Redentor, ele move com a minha alma e move com o coração de todos aqueles que são sensíveis. Porque ele apresenta a história de um homem que era acima da média, porque tinha duas naturezas. Tinha uma natureza humana e uma natureza divina. Por isso Jesus foi, é e será para sempre alguém insubstituível. Eu afirmo, reafirmo e falo de novo essa palavra, insubstituível. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem muitas pessoas que acham que podem substituir Jesus. Se você for até o catolicismo romano, você vai encontrar pessoas que vão te dizer assim: não precisa falar com Jesus. Você pode falar com São Jorge, ou pode falar com o cavalo de São Jorge, ou você pode falar com quem você quiser antes, porque Jesus anda muito ocupado. E a minha Bíblia diz que isso é uma mentira deslavada, porque não há outro caminho até Deus se não for por Jesus. Ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. Ninguém pode substituir Jesus de Nazaré. Se eu faltasse nesta reunião, embora muitos ficariam chateados, alguns iriam murmurar, gente que tem a língua do tamanho da gravata do pastor ia falar ter, essas pessoas, mesmo tristes, veriam alguém me substituir aqui. Possivelmente seria até melhor a mensagem do que eu estou pregando, porque homem pode ser substituído. Não há ninguém insubstituível nesse planeta. Todavia, se Jesus não estivesse aqui hoje, ninguém substituiria a presença dele aqui. Pergunte por quê? Só ele batiza com o Espírito Santo. Só ele traz a saúde no lugar da doença. Só ele é capaz de falar com a tristeza que está em você, e até a tristeza começar a saltar de alegria daqui a pouco. Só ele é capaz de fazer essa pessoa que está do seu lado com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre, sair daqui dentro dando pinotes e parando ainda no primeiro terreiro de macumba para fazer hora extra lá. Para quê, pastor? Para bater a tabaco? Não, é para botar a cara lá dentro, botar os dedos na orelha, botar a língua para fora e falar assim: Satanás, você latiu a vida inteira para mim como se fosse um pitbull. Hoje eu descobri, através da palavra de Jesus de Nazaré, que você não passa de um vira-lata. E só quem crê nisso, faz um pouquinho mais de barulho para me alegrar, vai lá. Não é assim, Ecleno? Não é assim, doutor Ecleno? É ele que muda a vida das pessoas. É a graça dele que move os nossos corações. E eu não sei porque que você ainda está parado, calado desse jeito. Isso aqui não é missa. Se fosse missa, você podia estar triste. Isso aqui é um culto de adoração a Ele. Se Ele está vivo, eu quero ouvir você adorar ao nome dEle. Jesus é insubstituível. E eu falo isso com uma grande ira na alma. Que alguns dias atrás, sentado num barbeiro, quem vai em cabeleireiro é gente rica, né? Pobre vai em barbeiro. Lá na minha terra tem barbeiro ainda. Você sabe o que é barbeiro? Tem também. E quem vai em barbeiro sofre duas vezes. Pergunta por quê? Primeiro é aquela fila de gente que você tem que esperar, porque o corte é mais barato, né? Aí tem uma pilha de revista, e você começa a ler as revistas, e você, nossa, aconteceu isso. Quando que foi? Você vê a data da revista? 1973. É sério, eu peguei uma revista e abri, eu falei: meu Deus, onde foi que aconteceu isso? Quando foi que eu não vi? Aí eu peguei, estava 1985, barbeiro é uma tristeza. Mas essa revista me deixou irado, porque essa não era tão antiga que eu li. Estava lá uma foto do Dr. Joseph Ratzinger. Alguém conhece ele? Dr. Joseph Ratzinger é ninguém menos que Bento XVI, Papa. O Papa do catolicismo romano. Um homem com uma cultura invejável, mestre em antropologia. Alguém que conhece muito os seres humanos. Alguém que veio do leste europeu, de uma época fria. Alguém que viveu as grandes guerras. Um homem que conhece um pouco da alma humana. Só que atribuíram a ele, isso não veio dele, ele é uma pessoa digna das nossas orações. Atribuíram a ele, aqueles que vieram antes dele, que vieram desde o 3º século da igreja cristã, que se perdeu completamente, se misturando com a política, atributos divinos que ele não tem. E na foto que eu vi dele, ele estava usando uma roupa, parecendo uma roupa de um sacerdote judeu, com uma mitra na cabeça escrita santidade ao Senhor, uma roupa branca e um cachecol, vinho, que cerceava o seu pescoço, escrito em dourado. E o que estava escrito em dourado me fez ficar irado. Eu rasguei a revista. Estava escrito assim em latim: Vicarivis Filii Dei. Vou te ensinar a falar em latim.
Vicarivis Filii Dei. Pode repetir comigo? 1, 2, 3. Se há algum católico romano hoje me ouvindo aqui, escute, eu não estou te afrontando. Eu não tenho tempo para falar mal da religião dos outros. Mas eu quero abrir os seus olhos hoje. Sabe o que estava escrito no manto daquele senhor que representa a sua fé? Vicarivis Filii Dei. Estava escrito, o vicário, filho de Deus. A palavra vicarivis vem do latim, que significa substituto. Estava escrito, substituto do Filho de Deus. Não te revolta, não? Vicarivis Filii Dei, substituto do Filho de Deus. Eu me irei, porque eu olhei, ele estava com uma mão erguida para cima e segurando um cajado. Eu olhei bem na mão dele, eu coloquei o papel bem no meu olho assim, não tem cicatriz nenhuma na mão dele. Ninguém pode substituir aquele que morreu na cruz pela minha alma e pela sua alma. Ninguém. Ninguém. Se arrancassem as roupas dele, não encontrariam nenhuma das 460 marcas de chicote que ficaram pelo corpo do meu Cristo. Não encontrariam do lado direito dele um furo, e nem nos seus pés a marca de um prego. Ele não pode ser um substituto do Filho de Deus. É por isso que quem mora com a alma voltada para o catolicismo romano e entra dentro de uma igreja, numa hora de missa, jamais vai entender por que o nosso culto é cheio de grito, pulo e alegria. Se ninguém pode falar isso, eu posso. Eu nasci no dia 12 de outubro, você sabe que é uma data de um grande feriado católico. Eu fui consagrado a um ídolo. E aos 7 anos de idade eu já era coroinha no catolicismo romano. E eu nunca vi movimento de alegria dentro da igreja. Sabe por quê? Porque quando eu entrava com fome de Deus, quando criança, porque a chamada já estava em mim, eu olhava para as paredes da minha paróquia, a paróquia Cristo Rei, e via toda a cena da crucificação. Ia acompanhando quadro por quadro, até chegar no centro, no altar, atrás do Santo Padre, do Padre Ângelo. Atrás dele tinha uma imagem de um Cristo de 2 metros de altura, pregado em uma cruz. E se você vê um crucifixo pequenininho e não olha detalhes, você precisava ver uma cruz do seu tamanho. Aquilo me dava medo, me dava angústia e dor, porque o semblante dele era descaído. Os pregos ainda estavam enfiados nas mãos e nos pés. A coroa de espinho ainda estava na cabeça dele, e ele estava seminu, e eu podia tocar nos ossos, na imagem que representava os seus ossos. Ele era um Cristo doentio, era um Cristo machucado, era um Cristo que não trazia alegria. Quem olha para ele não sente vontade de sorrir, não sente vontade de pular, não sente vontade de levantar a mão para cima e nem de dar gargalhada. É por isso que lá não tem alegria. Eu sei que as pessoas podem passar, pastor, mas isso aqui não é igreja, é um barracão. Pode não ter cara de igreja, mas olhe para as paredes, me mostre uma imagem. É por isso que a gente pode gritar aqui dentro. Por que, pastor, não tem imagem? Vocês não têm dinheiro para comprar dinheiro, a gente tem até de sobra para comprar. É que primeiro que nós não somos idiotas e nem ignorantes. Nós não somos o quê? Está com medo, crente, de apanhar ali fora? Vai lá, nós não somos o quê? Primeiro, idiotas. Vou explicar o porquê. Eu tive um filho que morreu, e eu sepultei o meu filho. A roupinha que eu ia apresentar ele na igreja, eu usei para colocar ele, para sepultar ele, e coloquei ele dentro do caixão dele. O dia que eu entendi o significado de um crucifixo, eu entendi a tristeza de Deus. Imagina meu filho dentro de um caixão, chega um artista, bate uma foto e faz uma imagem do meu filho dentro do caixão, mortinho, com as 2 mãozinhas agarradas aqui, e alguém anda com a imagem do meu filho pendurada no pescoço, morto. Imagine se o seu filho, Deus livre e guarde, morra de algum acidente de carro, ou seja, crucificado, ou seja, amputado, e alguém faz uma imagem e coloca a foto na parede da sua casa. O pai ou a mãe, quem ama de fato, se olhar aquilo, não vai ficar nem um pouco feliz. Se eu chegasse em qualquer lugar e encontrasse a imagem do meu filho morto, ou eu bateria na pessoa, ou eu jamais colocaria o pé lá dentro, eu amaldiçoaria o lugar. Amigo, é por isso que na sua casa não tem alegria. Te ensinaram a colocar um crucifixo de um Cristo morto lá dentro. Deus quer entrar lá dentro.
Mas toda vez que ele olha de fora pela janela, ele vê o filho dele crucificado, ele vira o rosto. Você lembra o que Deus fez na cruz quando ele viu o filho dele daquele jeito? Deus ficou de costas e Jesus gritou em aramaico: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Foi o pior momento da história da existência de Deus. Nem o Criador conseguiu olhar para ele na cruz. E como é que ele vai olhar para a sua família? Como é que ele vai olhar para você andando com ele pendurado aqui? Pastor, o senhor é contra a cruz? Não, eu sou contra o crucifixo. A cruz vazia, para alguns pode significar maldição. Para mim, ainda significa vitória. A vazia diz assim: ele já esteve aqui, não está mais. Ele já esteve lá, mas não está mais. E se aqui ninguém pode dizer: pastor, o senhor tem certeza? Eu digo assim: eu tenho. Eu fui lá na terra dele o ano passado e estou voltando de novo agora. Eu entrei na tumba dele e entrei tremendo. Que imagine, pentecostal. Eu fui entrando, já fui me derretendo. Falei: ah, Jesus, é hoje. Quando eu entrei por aquela gruta e desci uma escadaria, olhei logo do meu lado esquerdo uma pedra grande. Me lembrei dos ensinamentos dos anos áureos de teologia dentro da faculdade. A pedra esquerda era onde era colocado o corpo, desembrulhado e embalsamado, com as especiarias. O corpo era deixado ali, até que ele enrijecesse e as pessoas pudessem fazer alguma coisa a mais. Dias depois, aquele corpo, depois de embalsamado, era transportado da pedra da esquerda para a pedra da direita. Que toda tumba tem uma pedra na esquerda e da direita. Quando eu olhei para a pedra da esquerda, está vazia. Quando eu virei para dentro, eu olhei para a pedra da direita, tem uma cerca que separa, para ninguém atravessar lá, porque senão o povo ia arrancar pedacinho e levar para casa. A pedra também está vazia. E antes que eu pudesse chorar, eu olhei em cima da pedra, tem 2 inscrições na parede em vermelho, 2 letrinhas em grego. Uma é a letra alfa e a outra é a letra ômega. Aleluia. Eu chorei lá dentro, eu disse: ele ainda é o princípio e é o fim de todas as coisas. Não bastasse isso, eu já estava voltando, saindo de lá para ficar um pouquinho mais alegre. Falei para minha esposa, me abracei e disse assim: ele não está aqui, ele é verdadeiro. Quando eu virei para sair, porque o espaço é pequeno, você entra para cá, olha por assim, sai por aqui. Quando eu virei, a porta que fechava aquela tumba está aberta pelo lado de dentro. Tem uma porta para o povo não entrar lá de noite. Na porta tem uma inscrição escrita em inglês. Aquele dia foi a única vez que eu fiquei alegre por ter estudado um pouquinho de inglês, que eu consegui ler na hora que estava escrito. Tem uma inscrição escrita bem grande assim, ó: He is not here, but he is rising. Ele não está aqui. Ele já ressuscitou. E por ele ter ressuscitado, você não pode ficar me olhando com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morre no dia de enchente. Por ele ter ressuscitado, você é obrigado a abrir essa boca travada e dar um grito de glória. Se você serve ao mesmo Cristo que ressuscitou, por gentileza, além de gritar, jogue a mão para cima e faça barulho nesse ambiente. Glória. Ele está aqui. E não é conversa de pregador, eu sinto ele aqui. Meu corpo está arrepiado da planta do pé ao alto da cabeça. Essas lágrimas que começam a brotar dos seus olhos é a manifestação dele. E eu profetizo que toda sorte de enfermidades que há aqui dentro, que comece a explodir, a estourar, e comece a desaparecer. Porque onde ele chega, toda dor e angústia é obrigada a sair do ambiente. Você concorda comigo? Então faz mais barulho, só um pouquinho para eu ouvir. E cadê o som do teclado? Eu estou olhando, tem gente que parece que entendeu, já está chorando com a mão para cima. Tem outros que estão dormindo. Ah, pastor, aqui eu achava que o senhor ia pregar uma coisa mais profunda. Mais profundo do que a morte de Cristo? Mais profundo do que ele ter ressuscitado? Não existe. Não existe prosopopeia, não existe palavra, não existe vernáculo, não existe nada maior do que o centro da Bíblia, que é a morte e a ressurreição de Jesus de Nazaré. Se ele ressuscitou, é sinal de que um dia ele também vai voltar aqui. E se ele voltar, ele vai levar a mim e a você para morar com ele.
E se o arrebatamento da igreja fosse hoje à noite, dentro desse lugar, só 2 crentes subissem, o primeiro sou eu, quem é o segundo? Deixa eu ver. Então enche adorando a Ele. Encaralabacanda, aralabarraçura da gaia. Isaías viu. Isaías enxergou. E por causa do capítulo 53, e não por outro, ele foi morto. Quem, pastor? Isaías. Diga para o seu irmão, ele foi morto por causa de Isaías 53. Fale para o seu irmão, diga, Isaías 53 é a razão da morte de Isaías. Sabe como é que mataram ele? Serraram ele pelo meio, vivo. Botaram ele em cima de uma madeira, pegaram uma serra gigantesca e serraram ele pelo meio, vivo. Por quê, pastor? Porque o diabo aceitava tudo que está escrito aqui. Ele sabia que esse homem ia nascer. Isso ele não podia evitar. Mas quando Isaías falou o capítulo 53, Isaías revelou qual era o objetivo da morte de Jesus. E isso deixou o inferno apavorado. E o inferno deu um jeito de matar Isaías. Mataram o profeta, mas não as profecias. Está aqui. O que eu vou falar agora é para fazer você voltar para casa hoje não andando, mas voando. É para você voltar para sua casa acreditando que tudo que acontece na sua vida tem um porquê. E Deus está no controle de tudo. Quer sejam coisas boas, quer sejam coisas ruins. O diabo, por mais poder que tenha, não pode tocar em ninguém aqui dentro. Pergunte por quê? Porque você tem dono. E o seu dono é seu noivo. E o seu noivo não é o noivozinho Zé Miguel, filho da esquina do São João da Cruz, não. O seu noivo é filho do Criador do mundo. Toque na noiva de um Zé Mané. E o Zé Mané, por não ter poder e autoridade, vai sentir dor, mas não vai poder fazer nada. Toque na noiva do filho de um general e você está frito. É por isso que o Senhor Deus me manda dizer hoje: ninguém toque em você. Pastor, mas já me tocaram. Se tocaram é porque ele deixou. E se ele deixou é porque ele queria destruir aquele que te tocou. Se ele deixou alguém te roubar é porque ele achou que você era pobre demais. Então quando a pessoa rouba, tudo que rouba é obrigado a voltar em dobro para você depois. Nada acontece na sua vida se não estiver debaixo da autoridade desse Cristo que ressuscitou. Você está entendendo o que eu estou dizendo? E a vitória da sua alma está aqui no capítulo 53. Pergunte por quê? Porque aqui está o nosso vicário. O nosso substituto está aqui no capítulo 53. Quando a Bíblia diz aqui que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, ele estava mandando um recado para mim e para você. Pergunte qual, pastor? Ele estava dizendo: ei, eu fui desprezado para ocupar o seu lugar, eu te substituí. Você não será mais desprezado a partir de agora. E se alguém começar a te desprezar e a sua alma começar a doer, dobre o seu joelho dentro do seu quarto e diga: Senhor, está escrito que ele foi desprezado. O Senhor levou sobre si toda a maldição. Se o Senhor foi desprezado, eu preciso ser aceito. E eu vou profetizar. Quem tem juízo, levante a mão para receber. Haverá uma mudança de valores na sua vida depois dessa noite. As pessoas que sempre te desprezaram, a partir de amanhã vão se aproximar de você para querer pegar um pouquinho daquilo que Deus te deu. Porque Deus vai abrir os olhos daqueles que estavam cegos acerca da sua vida, acerca da sua história. Porque todo desprezo que você está passando não é seu, é dele. Ele foi desprezado para que a partir desta noite, depois desta revelação, você começasse a ser aceito. Quem crê nisso, pega, põe no peito e diga para o seu irmão: conte os dias aí, a minha vida vai mudar. Não, reage gritando, diga: a minha vida vai mudar. Hoje, eu tive um testemunho disso. Estava no meu escritório, a minha secretária me ligou e disse: pastor,
O presidente da Associação Comercial e Industrial da cidade e da região quer falar com o senhor pode marcar? Eu disse, qual é o nome dele? Quando ela me disse o nome dele, eu me tremi inteiro. Eu disse, diga para ele vir aqui às 3 da tarde. Aí, quando desliguei o telefone, eu encostei na minha cadeira, olhei para o céu e comecei a rir sozinho. Porque esse mesmo homem, que hoje é o presidente da Associação Comercial e Industrial da minha cidade e da região, há 20 e tantos anos atrás, quando eu era um garoto, ele tinha um supermercado perto da minha cidade, perto da minha casa. E minha mãe fazia compra de semana, porque não tinha dinheiro para comprar uma despesa grande por mês. Fazia feira, como vocês dizem aqui. E toda semana minha mãe comprava um danoninho para mim, um danone. Não era iogurte, não, era aquela marquinha Danone. E uma tubaína. Era o meu fim de semana. E um dia minha mãe estava sem dinheiro e chegou nele, e eu me lembro quando o garoto perto dela disse assim, senhor Roberto, o senhor pode... E não era para falar o nome. Corta depois desse negócio, senão eu estou perdido. Senhor Roberto, o senhor pode vender fiado para mim? Semana que vem eu pago. Porque meu filho, a única coisa que eu dou para ele toda semana é a Guaraná e o danoninho dele. Ele falou assim, não senhora, eu não vendo fiado. A senhora pede emprestado, vende, o que a senhora tiver, aqui eu não vendo fiado. Era desprezado. 20 e poucos anos depois, Marco Silva, tu está aí. 20 e tantos anos depois, estou eu sentado no meu escritório e ele pede uma audiência comigo. Deu 3 horas da tarde, eu tive que sair, pedi para um diretor de negócios meu, falei, fale com ele. Ele disse, olha, aí o meu diretor ligou para mim depois, falou, Marco, ele disse que te admira muito, que tem os seus DVDs, tem a sua história, ele veio aqui propor um grande negócio para você, quer uma reunião com você, quer marcar um jantar com você. Eu falei, tudo bem, diga para ele, qualquer hora a gente vai bater um papo, hoje eu não tenho tempo. A vida vira. A vida, amigo, é uma grande roda gigante. A vida é uma roda gigante. Valéria, a vida é uma roda gigante. Para muitos aqui, a roda gigante estacionou aqui embaixo. Por isso que Jesus te trouxe hoje aqui. Por isso que Ele permitiu eu atrasar, só para testar a sua fé. Suas lágrimas hoje não serão lágrimas, serão óleo. E esses óleos que vão sair daí, Deus vai colocar na engrenagem da roda gigante. A roda que estava travada vai começar a girar. Vai começar a girar! Eu profetizo que aqueles que te desprezaram ontem, amanhã vão se curvar e dizer, me ensina como é que eu faço para receber tudo que você recebeu. Você crê nisso? Pega a palavra, põe no peito, é para você. Dá um grito, diga, obrigado Senhor, é para mim essa palavra. Isaías enxergou um Cristo que ele disse assim, olha, ele era como raiz de uma terra seca. Eu ia precisar de 3 semanas para pregar isso aqui. Isaías viu, pregado na cruz, uma raiz de terra. Não entendi, faz biquinho para falar raiz de terra. Acotovela esse irmão, diga, está vendo? Jesus ficou com uma raiz seca, numa terra seca. Raiz seca em terra seca presta para alguma coisa? Sim ou não? Sabe por que ele secou? Porque ele ocupou o seu lugar. Ele diz, eu me torno raiz de uma terra seca, para que você seja raiz em uma terra produtiva. É por isso que a Bíblia diz que depois que a onda do Espírito passar sobre o rio, por onde o rio passar, as suas águas ficarão tão vivas, que ainda que caia no rio, no mar morto, o mar morto vai voltar a viver e a dar vida e a florescer. Se a sua vida estava travada até hoje, pode botar um sorriso e uma chips nesse bocão aí. Vai acontecer um milagre na sua história. Tudo que estava travado vai começar a destravar. Você que veio de SP2 para cá para a igreja, ainda com o sapato furado, se prepare. Na próxima vez que eu vier aqui, no ano que vem, sei lá daqui quantos meses, se prepara para vir até com motorista particular. Eu estou profetizando, você consegue acreditar? Então pega a palavra profética. Reage. Você que está cansado de comprar roupa na Pernambucana, e toda vez que vai para o congresso comprando roupa na Pernambucana, chega e faz até assim na frente do espelho. Principalmente se for mulher, pergunte para quê? Pedindo a Deus para que ninguém tenha comprado a mesma roupa que você. Vai haver uma mudança na sua situação. A terra vai começar a ficar frutífera. Ó, você vindo para o próximo culto usando roupa da Brooksfield, usando roupa da Zump, pega, crente, pega. Pega!
Deixa eu te contar uma coisa, tem coisas da Bíblia que você não sabe porque não lê. Está escrito em 2 Crônicas 20:20. Ó Israel, ouvi a palavra do Senhor. Crê no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Mas acredite nos seus profetas e vocês vão prosperar. A sua segurança está na mão de Deus, mas a sua prosperidade, pergunte na mão de quem é que está. Hoje está na minha, porque eu sou profeta, e eu estou profetizando a sua prosperidade. Reage, pega! Glória. Mas nem assim tu anima. Eu estou olhando umas pessoas aqui, estão com o ombro caído, o peitinho murchinho, parecendo um orangotango. Reage! Parecendo eu quando cheguei na Conde de Sazedos pela primeira vez. A Eclena que está aqui me gravou pela primeira vez, ela que me trouxe para São Paulo. Ela olhou meu sapato, ela me escondeu dentro do escritório dela. Falou: você não pode usar um sapato desse jeito. Você lembra disso, Eclena? Irmão, o sapato que eu tinha é só o sangue do cordeiro. É porque não era seu. Vanilda, tinha um chulé, aquela miséria. Eu navegava dentro do sapato. Parecia um conga. Pois a Eclena foi num lugar lá, comprou um sapato tão bonito para mim, que todo brilhante, eu não conseguia nem andar. Parecia aquele pessoal em baile de debutante que coloca aquele sapato apertado, que sai andando todo torto. Eu falei: por que isso? Ela disse: porque você é um homem de Deus. A bênção de Deus está sobre a sua vida. Eu recebi a palavra profética. Vai haver uma mudança na sua vida. Vai haver uma mudança na sua vida. E vai continuar. O problema é seu se não quer pegar a palavra profética, irmão. Se o bobão do sermão aí do lado não quer pegar, pega o que é dele para você. Pega, ele está aí com guarda-chuva assim, ó. A bênção está caindo do lado esquerdo, do lado direito está todo seco. Deixa ele com o guarda-chuva dele, fecha o seu. Sai daqui pingando azeite, mas recebe toda a bênção. Reage. Reage. E tem uma palavra aqui que eu não vou ler não. Se eu ler aqui, vai ter pastor que vai querer me bater, pastor. Por quê, pastor? Porque a maioria dos pastores de antigamente, da minha época, eram todos pastores santos, cheios do Espírito Santo, mas tudo da ordem de São Francisco de Assis. Pastores franciscanos. Pergunte por quê? Porque São Francisco de Assis fez o voto de pobreza. Então, na mente de alguns crentes antigamente, a pobreza era símbolo de santidade e retidão. Esqueceram o que está escrito na Bíblia. Teve uma oração contundente de um salmista que gritou assim: Senhor, não me dê mais do que eu preciso para eu não me desviar de Ti. E nem menos do que eu preciso, Senhor, para eu não murmurar de Ti. Me dê pelo menos a medida. Só que nenhum dos grandes homens da Bíblia tinha medida. Eles tinham sobrando. Tinha muito. Eu não quero esse cristianismo franciscano. Chega, já sofri mais do que sovaco de aleijado. Eu morava em 12 pessoas dentro de 2 cômodos. Pinico e panela na minha casa era uma confusão. Uma hora pinico estava em cima do fogão, uma hora panela debaixo da cama. Era uma tristeza. Você ri? Porque não era você lá. Lá na Vila Tatu. Eu com 13 anos de idade era desse tamanho. E sofria de inanição. Não tinha o que comer. Só comia linguiça e cabo de rei. Não sabe o que é isso, né? Nem queira saber, irmão. É a comida que o anticristo vai se vir na grande tribulação para atormentar os desviados que estão na terra. E duro que eu viciei na linguiça cabo de rei. É só Jesus. Então chega. Está escrito aqui. Ele ficou pobre. Tornou-se pobre. Para quê? Pensa. Ele está te substituindo. Ele é o vicário. Ele se tornou pobre. Tem coragem de profetizar? Para que você fosse. Agora vai ficar estreito. Ele não tinha nenhuma beleza, nenhuma formosura para que desejássemos ele. Isaías 53 é a visão de um Cristo vicário, que nos substituiu.
Ele não era feio, mas tornou-se feio. Para quê? Para quê? Para que você fosse bonito. Nenhum pai quer que seu filho ande pela rua parecendo um mulambo. A alegria do pai é todo mundo fala assim: nossa, que filhinho bonitinho. E quando o pai e a mãe amam demais, enfeita, que o menininho anda pela rua parecendo um pierrozinho. E a menininha uma arvorezinha de Natal. Não é? Porque o desejo do pai é que o filho chame a atenção. Ai, Jesus. Deus quer que quando você ande pela rua, você chame a atenção. Que você chame a atenção pelo que você é, pelo que você tem, pelo que você representa. Pastor, mas e os outros? Quem são os outros? Ah, pastor, mas se eu fizer o que o senhor fez no seu cabelo, eu estou perdido. Tá mesmo. Vai continuar a vida inteira sofrendo, que vai colocar a escova e depois tem que pegar um maçarico para cortar ela aqui. Vai ficar com esse cabelinho pichainho. Só o sangue do cordeiro. Vai mesmo. Vai continuar a vida inteira. Qual a sua idade, irmã? Eu tenho 30, mas tenho carinho de quem tem 60. Você é filho de Deus. Não deixe ninguém se meter na sua intimidade com Deus. Pastor, mas o que vão dizer de mim? Vão falar de você de qualquer jeito. Eles não falam de você por causa da sua aparência, falam de você por causa do brilho de Deus que está em você. Eu estou nessa caminhada há 15 anos. Ô grande cantor. Toda vez falavam de mim, não é, Clena? Falava ou não falava? Quando eu não tinha esse cabelo, falava do quê? Da roupa, quando eu não tinha roupa. Falava do meu jeito de pregar, quando eu não pregava daquele jeito. Sempre falaram. Sempre falaram e sempre vão falar. Porque são almas pequenas. Eles não se atinaram para ver a vida deles. Gastam a vida deles prestando atenção na sua. E como eles nunca vão ser como você, a única maneira que eles têm de chegar perto de você é falar de você. A única maneira de subirem à altura onde você está é falarem de você, porque aí colocam você em ponto de igualdade, porém com uma diferença. Pergunte qual? Você sempre será o protagonista e eles sempre os antagonistas. Eu não nasci para ser coadjuvante. Eu não nasci para fazer parte do figurino. Eu nasci para ser o ator principal. Na minha vida, eu sou o ator principal. E na sua, quem é o ator principal? Me mostra quem é o ator principal na sua vida. Oh, tem gente que nem para me mostrar acredita. Você não reage para nada. Eu dou gargalhada de alguns crentes que eu encontro pelo meio da caminhada. E principalmente quando eu vou pregar, tem uns que sentam assim, numa posição, ou ficam em pé, mas eles fazem questão, quando eu olho para eles, eles pegam um lencinho. Tem um lencinho aí? Presta aqui, está limpinho. O profeta olha para a pessoa e diz: oh, lágrima de crocodilo miserável. A pessoa tem tanto complexo de inferioridade, Vanildo, que quer que o profeta profetize para ela. Teve um dia que eu estava num culto aqui no Bom Retiro, o irmão me agarrou, ele não me soltava mais, ele era grandão, ele me enfiou debaixo do sovaco dele. E eu tentando sair, ele: oh Jesus, fala comigo, Jesus. Eu falei: irmão, eu não sou Jesus, eu sou Marco Feliciano. A pessoa tem um complexo de inferioridade, ela quer que alguém profetize para ela. Bom, pastor, eu também quero. Quer? Eu vou te apresentar o maior profeta que nasceu na sua geração. Quer conhecer? Levante o dedo para cima comigo, vou te mostrar o profeta. Para onde eu apontar o meu dedo, você aponta o seu. Segue a sua direção aí. Vou te mostrar o profeta. Você conhece ele, mas reage, vai. O meu maior profeta sou eu, e o seu? Você é o maior profeta que existe. Sabe por quê? Eu profetizo e eu acredito no que eu falo. Eu era moleque quando eu engraxei os pares de sapato daquele empresário miserável que disse que eu ia ser um trombadinha. Eu ouvi da boca da minha mãe, analfa de pai e beta de mãe, dizer para mim assim: você vai ser o que você quiser ser. Nem crente eu era, eu fui para frente do espelho.
pequenino, eu sei que eu não cresci muito, mas eu olhava lá e dizia, você ainda vai ser alguém. Na escola eu me destaquei, sempre fui o primeiro aluno em todas as matérias. Superdotado, pastor? Não, esforçado. Também com a cabeça desse tamanho aqui, se não tiver inteligência, vai ter o quê? Sempre fui orador das turmas. Primeiro grau, fui orador. Segundo grau, fui orador. Terminamos a faculdade de teologia, fui orador. Curso técnico de contabilidade, orador. Por quê? Porque como a vida foi ruim comigo, eu dei um jeito de mostrar para ela que eu tinha potencial. E aí quando eu encontrei alguém lá em cima que disse assim, ó, eu te tiro de trás da malhada. Eu te tiro de trás da ovelha. Eu abato seus inimigos diante de ti. Eu te dou um nome grande. Eu te ponho sentado entre os príncipes. Olha aqui, olha onde ele me colocou sentado. O que ele fez na minha vida, ele está fazendo na sua. Reage! Caralamassuri de Candaramagás. Que bom, já tem gente com o olhinho brilhando. Eu fico imaginando o que está acontecendo aí dentro. Os sonhos estão ressuscitando, é? Está voltando a vir as profecias que você recebeu lá dentro da igrejinha pequena? O que Deus disse para você? Deus ia colocar asas em você, prepare. Deus fará um transplante. Deus vai implantar um par de asas nas suas costas. Você vai voar na força da palavra profética. Você vai caminhar no tapete da revelação. Deus vai virar a sua vida do avesso. Antes do dia 31 de dezembro de 2008, você vai se sentar com a sua família ao redor da mesa. Vai levantar uma taça cheia de Coca-Cola, porque crente não bebe cachaça, e vai dizer, eu e a minha casa estamos debaixo da bênção, servindo ao Senhor. Isso, pula, pauta, bate palma, grita, corre, reage. Reage. Para terminarmos, porque a hora não dá mais. Um dia desses, a minha filhinha pequena, Camille, veio correndo da escola. E ela veio, mas com o sorriso dela, estava o sorriso Colgate. Toda sorridente, toda alegrezinha. Eu falei, o que foi, Bibi? Ela falou assim, papai, espera aí que eu vou abrir minha lancheira e mostrar um negócio para o senhor. Ela abriu a bolsa dela, tirou a lancheira e debaixo tinha um desenho. E a professora tinha colocado uma nota muito bonita. E quando eu abri, tomei um susto. Tinha um rabisco. Tinha um homenzinho lá, a cabeça desse tamanho. Um pescoço desse tamanho, um barrigão assim, com duas pernas de saracura, segurando um negócio na mão, uma bolinha. Eu falei, o que é isso, Bia? Ela sorrindo e falou, papai, a professora mandou desenhar o papai. E esse é o senhor. Mas ela estava tão feliz, eu me emociono. Eu entendi como é que Deus nos entende. Porque mesmo sendo insignificante, para o pai, a alegria do pai é ver o filho feliz. Ela se superou, ela não conseguia nem segurar um lapisinho na mão. Agora ela já está fazendo desenho. E eu achei tão bonito, falei, filha, papai está lindo. E ela me deu um beijo, me encheu de beijo. Eu falei assim, papai, o papai da minha amiguinha colocou o desenho dele num quadro, o senhor coloca o do senhor? Eu mandei moldurar. Ainda bem que na mudança da casa sumiu. Mas eu deixei ela feliz. Eu vi a felicidade dela. Ontem à noite eu chorei com ela, porque ela teve uma dor de ouvido. Minha esposa me ligou dizendo, a Bibia foi estar no hospital. E onde estava eu sentia dor, porque ela colocou a minha filhinha no celular e disse, papai, está doendo meu ouvidinho. Eu queria morrer. Deixa eu te ensinar um segredo do seu pai do céu. O pai do céu é melhor que o papai da terra. Quando você se alegra, ele se alegra. Quando você acredita, ele se alegra.
Quando você se sente um inútil, um incapaz, ele se entristece. Porque o Pai pode nos levar até um ponto. Dali para frente é com a gente. E melhor, quando eu era menino, minha mãe falou assim: o que você quer ser quando crescer? Não ri de mim, promete que não ri. Eu vi aqueles homens correr atrás daqueles caminhões de lixo. Eu falei, minha mãe, que eu queria ser o homem do caminhão do lixo. É porque eu achava bonito. Eu achava legal eles correndo. Meu sonho era ter um caminhãozinho. E eles corriam atrás do caminhão, subiam, eu segurava. Eu queria segurar. Eu quero ser o homenzinho do caminhão do lixo, mamãe. E minha mãe falou assim: não, quando você crescer, você vai ser um doutor, um médico, um advogado. Com Deus acontece assim também. Por maior que seja o seu sonho, o dele é sempre maior que o seu. A diferença do Pai do céu com o Pai da terra é muito grande. Pergunte por quê. Nem sempre o Pai da terra pode realizar o sonho dele para você. Mas o Pai do céu não conhece a palavra impossível. Mas Ele só pode fazer e dar se você acreditar. Se você reagir, se você sair daqui dizendo assim: a palavra foi para mim. Se você parar com esse espírito de religião antiga, que te faz vir à igreja para ficar analisando as pessoas, para ficar medindo o cabelo da cantora, se o cantor errou na segunda nota, se o pastor foi bem, se o pastor arrebentou ou não arrebentou. Para, isso é coisa de gente pequena. Isso aqui não é lugar, isso aqui não é uma universidade onde você vem para analisar o professor e o professor analisar você. Isso aqui é uma casa de oração. Você entra aqui vazio e precisa sair daqui cheio, porque se você não sair cheio, os demônios que estão lá fora vão te engolir vivos. E sabe onde é que os demônios te engolem? Aqui. Eles te roubam aqui. Eles te desesperam aqui. O homem, quando se desespera, desce ao nível dos animais irracionais. Já foi em prisão? Evangelista, qualquer assassino pergunta: por que você matou? Ele vai dizer assim: eu nem sei, quando eu vi, já tinha feito. Por que a pessoa não vê? Porque no momento do desespero, a inteligência se esvai. E a pessoa age por instinto como um animal, cantora. Como um animal. Eu sei que você tem nome de flor, só estou tentando que lembrar se é margarida, se é flor de maio. Eu estou tentando há 2 horas lembrar que flor que é. Quase que eu falei couve-flor, aí não dava certo. Então, pastor Ismael, o pessoal preso, vai preso, quando eu vi eu já tinha feito a besteira. O diabo leva o homem ao desespero, porque no desespero você não pensa. As garras dele estão dentro da sua mente, te levando ao desespero, fazendo você fazer besteiras, como pedir dinheiro a agiota, como roubar, trucidar, como invejar. Não deixe o diabo te vencer. Para isso existe Isaías 53. Tudo que ele passou ali foi para que você não tivesse que passar. Ele olha lá do céu e diz: por que você está sofrendo, filho? Quer dizer que o meu sofrimento não valeu nada? Por que você está triste e desanimado? Quer dizer que não valeu nada o que eu fiz na cruz por você? Quer ver Jesus feliz? É quando você entra aqui dentro igual doido. Irmão, por que você está rindo, irmão? Viu um passarinho verde? Não, eu vi, foi um anjo. Ih, irmão, está com café no bule. Café no bule não, mas azeite na botija está assim, fervendo. Quer ver Deus feliz? É você entrar aqui dentro com esses 2 dentes que você tem só, o zagueiro e o atacante. Diz assim: eu vou ser um grande empresário. E a pessoa: você? Deus ama gente maluca. Deus ama gente doida. Só os doidos conseguem vencer nessa vida. Para terminar, para você que acha que não pode conquistar nada na vida, só quero te lembrar que o maior cargo dessa nação é ocupado por um homem que é aleijado, que tem um cabelo ruim. Agora que deu uma melhoradinha também, tratando com jaça, o cabelo melhora. Conversa ruim, a língua é presa. Veio do subúrbio, veio de uma terra de onde muitos aqui vieram, lá do norte. Dizem que o pessoal do norte não tem futuro.
Dizem, não sou eu que digo. Pelo contrário, no norte vieram as cabeças pensantes. Os maiores políticos do mundo estão lá. Foi o doutor Rui Barbosa, águia de raia, que com 1,00 e pouco de altura, numa convenção da ONU, discursou em francês. E os americanos de olhos azuis de 2 metros de altura disseram: quem é esse? Será um brasileiro, nordestino, ou glória, cheio de conhecimento. Eu quero dizer que se o presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, chegou lá, um homem que era torneiro mecânico, o que é que ele tem que você não tem, crente? O que é que ele tem? Eu acho que eu sei o que ele tem. Pergunte o quê? Ele tem uma maquininha dentro dele que transforma perseguição e calúnia em força de vontade. Nunca falaram tão mal de um homem como falaram dele. Me lembro de Delfim Neto, numa das campanhas, apresentando Lula e Fernando Henrique. Delfim Neto, uma cabeça pensante, fez uns trocadilhos infelizes. Ele disse assim: existem 2 candidatos na nação. Um é candidato de Deus e o outro é candidato do diabo. Porque na época, uma igreja forte do Brasil apoiou o Fernando Henrique. Então, como ele tinha o apoio dos evangélicos, diziam que ele era o candidato de Deus. E o outro, como era da esquerda, era o candidato do diabo. O homem disse assim: o candidato de Deus tem quase 2 metros de altura, cabelos lisos e olhos verdes. E é poliglota, fala 6 idiomas. E cursou em Harvard. E o projeto do Fernando Henrique era 5 questões para o Brasil: saúde, economia, tal. Toda vez ele se manifestava assim na TV, lembra? Aí ele falou: o candidato do diabo é baixinho, gordo, cabelo ruim, semi-analfabeto, mal fala a língua portuguesa e só tem 4 dedos ainda. Eu lembro que eu li isso no jornal, eu fiquei irado o dia que eu li isso. Saiu no jornal isso. Se o seu presidente, que não tem o Espírito Santo como você, pensasse como você, ele teria entrado dentro de um buraco e morrido. Sabe o que ele fez? Lutou um pouquinho mais. Quando Lula deixar de ser presidente, ele vai ser lembrado para sempre. Porque ninguém vê ele como presidente, vê ele como Messias. Alguém que saiu do nada e venceu. O homem que equilibrou a economia do Brasil. Mas não foi ele não, pastor, não interessa. Ele é a figura. Aconteceu no reinado dele. E todos aqueles que riam dele, hoje são obrigados, chegam para dizer assim: Sua Excelência. Está pronto para dar um grito? Você tem algo que o presidente dessa república ainda não tem. Nós estamos orando para Jesus dar ele. Pergunte o quê? O Espírito Santo mora aqui dentro. Você não lembra quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Criador, o que executa a vida na criação. O Pai arquiteta, faz o desenho e apresenta ao Filho. O Filho projeta e ergue. É o Espírito Santo quem vem e dá vida. Você tem dentro de si aquele que dá vida a qualquer coisa. O que você sonhar vai acontecer. O que você quiser, Deus te dará. Mas não dará de qualquer jeito. Não basta ficar só pedindo. Não basta ficar só mais. Não, você tem que crer. E quem crê? Quem crê? Eu falei no começo da mensagem: quem crê dá um jeito. Olha para o seu irmão, diga: dá um jeito. Para de dar desculpa. Ah, pastor, mas o senhor nasceu na vila. Um dia desses mandaram me dizer: Pastor Marco, o senhor acha que a Vila Tatu era ruim? O senhor precisava conhecer aonde eu nasci, a esquina do sovaco sujo. Deus não tem pacto com a esquina do sovaco sujo. Ah, pastor, mas o senhor não foi amaldiçoado pela sua mãe e seu pai? Fui sim, mas Deus não tinha pacto com a minha mãe nem com o meu pai. Ah, pastor, mas o meu patrão? Deus não tem pacto com o seu patrão. Pastor, mas o meu pastor da minha igreja? Deus não tem pacto com o seu pastor acerca da sua vida? Não. Deus tem pacto com você. A história de Deus é com você. E ninguém se meta entre você e Deus. Eu profetizo.
que o Cristo de Isaías 53 vai trazer de volta toda a esperança que um dia foi diluída. E aos doentes ele diz assim, ó, eu carreguei sobre mim as dores, ele levou sobre si as nossas enfermidades, para que você tivesse saúde aqui dentro. Se você crê no que eu estou falando, dá mais um grito e fica de pé aí. Murcha a barriga, estufa o peito. Pegue na mão do irmão do seu lado. Pastor, o irmão do meu lado não quer me dar a mão. Chuta a canela dele. Pegou, aperte a mão do seu irmão. Cadê o teclado? Esse tecladista está tão desanimadinho hoje. Agora ele animou. Não estou satisfeito. Solte a mão do irmão. Pegue pelo braço. Junta. Diga assim, você crê? Então dá um jeito. Vai haver um reboliço na sua vida. Vai haver um movimento do céu na sua casa. Esse é um